Boa tarde, pessoal. Benção, papai. Benção, papai. Benção. Oi, tudo bem? Benção, papai. Oi. Benção. Abençoe. O oval dele, filho. Cadê o oval dele? Benção, pai. Abençoe, tudo bem? Benção, pai Márcio. Bem. Pai. Benção, pai. Benção, pai. Nossa câmera tá Abençoe. Benção. Tudo bom? Então, podemos começar? Sim. Bom vê-las, uma alegria. Vamos começar rezando, né? Nós estamos fazendo hoje o nosso encontro virtualmente. Nada substitui, evidente, o nosso contato físico, a nossa prática presencial, mas dentro das circunstâncias, devido à pandemia, essa foi uma decisão que nós tomamos, entendendo ser o mais adequado, o mais apropriado para a nossa comunidade. Não estamos aqui para criticar decisões diferentes, cada um tem a sua liberdade, tem os seus motivos, cada um tem autonomia para proceder como assim entender, mas essa foi a maneira que a gente compreendeu de estarmos juntos, de nos aproximarmos, mesmo que de longe, sem deixarmos de celebrar aquilo que é sagrado para nós. Então vamos começar rezando, como é a nossa prática. Atotô, atotô, Ingênia, Macaló, que o Pai Jagum nos abençoe, que estejamos todos e todas unidos pela nossa fé, pela nossa sintonia, atados pelas palhas de Obaloaê. Axé, axé, Axé. Axé. bem, que alegria. Axé. Axé. Domingão de celebração do nosso, em homenagem ao nosso patrono, Obaloaê. O Gandudu, você que é o mestre de cerimônias,
pode nos ajudar aí na condução do Oi, cronograma. paizinho. Bênção a todos. Bênção, meus irmãos. Bênção, pai. Hoje nós começamos com a abertura. Agora nós vamos falar da importância do Ubajé, na tradição das casas de candomblé. Conflito de entendimento entre Xangô e Omolu. A seguir a gente vai fazer o banquete do rei, nosso banquete do rei virtual, de uma forma diferente, seguindo pelo rumo do orixá, mais uma roda de conversa, apresentação do resultado de campanha solidária, e todo esse momento a gente vai estar trocando energias, trocando bons pensamentos. Bom, paizinho, é com o senhor. Muito bem. O candomblé, enquanto religião brasileira, se estabeleceu na sua tradição, se organizou no nosso país, através das suas releituras, das suas formas de reconexão com os deuses africanos, há mais ou menos 200 anos. E, por força das adaptações, por força do sincretismo, a celebração ou as celebrações aos deuses da saúde e da doença, Omolu, Obaloaiê, se cristalizaram, tradicionalmente se organizaram no mês de agosto, mês em que se celebra também, por conta do sincretismo, o dia 16 de agosto, que é o dia de São Roque, sincretizado com o Obaloaiê. Então, ao longo do mês de agosto, nós, do candomblé, costumamos realizar todos os nossos rituais aos deuses da saúde. As nossas rezas, às segundas-feiras, as campanhas, pelo menos uma vez ao ano, mas as campanhas solidárias. Reproduzimos, por exemplo, o sabejé, que é o ritual da esmola, remontando a saga de Omolu, Obaloaiê, Chapanã, conforme conta um dos itãs dessa divindade. O itã que Chapanã era um príncipe muito negligente, filho de Nanã, a rainha. Chapanã não dava a menor atenção às suas responsabilidades. Exagerava na bebida, exagerava nas noitadas, não queria compromissos nem responsabilidades. Foi recomendado a ele que tivesse mais prudência, que preservasse o seu próprio corpo e assim preservasse também a sua comunidade das doenças. E ele não deu ouvidos a isso. Numa dessas noitadas, ele acordou na rua, de uma forma indigente, roto, esfarrapado, e ainda com o excesso da bebida sendo percebido por ele, retornou para casa. E, alguns dias depois, começou a perceber erupções na pele, mal-estar, febre muito alta, e notou que estava acometido de uma grave doença. E conforme ele notou que aquela doença seria não só prejudicial a ele, mas a toda a comunidade, por ser uma doença contagiosa, se constrangeu muito por aquilo tudo e se afastou, se ausentou do seu reino, sem dar satisfação a ninguém. Durante longos anos, ele então percorreu a sua senda, o seu próprio caminho. Se encontrou com Ossanin, Ossanin lhe curou, lhe ensinou a arte da cura, o manuseio das ervas, e ele, portanto, se dedicou, ao longo desse período, a cuidar das pessoas. De cidade, de reino em reino, procurando a doença para poder retomar a saúde. Ia pessoalmente tocando
os enfermos, os ajudando a recobrar a saúde, vivendo exclusivamente de esmolas. Ele se transformou num pedinte. Sabegé é a palavra em Yorubá que define a esmola, a busca de recursos para a própria sobrevivência. E ele viveu de sabegé durante muito tempo. Até que, em determinada ocasião, ele recebeu o recado de um mensageiro do seu próprio reino. A essa altura, já mais maduro, as pessoas não o reconheciam, e o mensageiro disse: olha, eu trago uma mensagem do reino de Nanã. A cidade está passando por uma grande dificuldade. Centenas de pessoas foram acometidas por uma peste. E como o senhor tem a fama de médico, de curador, a rainha pede o seu socorro, solicita que o senhor vá até o reino para ajudar a curar as pessoas. E ele ficou naquela indecisão, se iria, se não voltaria, se seria reconhecido, embora ele não quisesse. Então ele se cobriu com as suas palhas, o seu capuz de palhas, para não ser reconhecido, e ao mesmo tempo preservar-se de apresentar as chagas que existiam no seu corpo, são de curar as pessoas exatamente no lugar da sua origem. E lá foi ele. Durante alguns meses ele se dedicou diuturnamente a esse trabalho. Se esforçou, se empenhou, e aos poucos, além da cura, conseguiram ir aquela doença. Já se preparando para ir embora, anonimamente, ele foi cercado pelos soldados da rainha, que disseram: olha, a rainha está lhe convocando no palácio agora. Ele ficou assustado, mas aconteceu alguma coisa? Ele disse: não, a rainha quer lhe agradecer pelos seus serviços prestados, pela sua generosidade. E ele foi até o palácio, meio inseguro, não querendo ser reconhecido, ao mesmo tempo muito emocionado. Ele sabia que Nanã era a sua mãe, a sua rainha, mas ele ainda estava encoberto pelas palhas, anônimo. Mas a rainha não sabia quem era ele. Mas naquele encontro, a rainha se emociona, agradece àquele médico, até então desconhecido, e faz questão de abraçá-lo. E quando o abraça, percebe que por trás das palhas, aquele médico, aquele curandeiro, era nada mais, nada menos do que o seu próprio filho, Obaloaiê. E aí, mais emocionada ainda, a rainha faz um reconhecimento público, o acolhe, o agradece, eles retomam a sua relação, mas ele decide continuar o seu destino vivendo de sabegé, vivendo de esmolas, de donativos, de doações, e percorrendo a sua trilha de reino em reino, de cidade em cidade, em busca da doença para recobrar a saúde. É por razão desse Itã, dessa inspiração, que todos os anos, tradicionalmente, a cidade se dedica a fazer o ritual do sabegé. Nós nos organizamos em grupos e vamos a determinados locais solicitando donativos e oferecendo deburu, né, como uma forma de memorizar, de relembrar a saga de Omolu Obaloaiê. É um ritual tradicional na casa de Oxumaré, há 200 anos. A nossa casa, como descendente do terreiro de Salvador, se orgulha muito de manter essa tradição. É importante a gente entender que o sabegé não é um ritual de humilhação. Em momento nenhum, na sua trajetória, Obaloaiê se colocou dessa forma. Mas é um gesto
de altruísmo, em que nós nos inspiramos para percebermos que podemos viver com pouco, podemos viver sem excessos, e que a solidariedade de todos pode contribuir para o bem-estar de toda a comunidade. E assim, com os donativos recebidos, nós costumamos desenvolver, robustecer as nossas campanhas de solidariedade. Adquirimos os mantimentos, adquirimos as comidas, ora que são distribuídas nas campanhas às pessoas em situação de rua, ora nas comidas que nós servimos à celebração, ao recebermos a nossa comunidade na casa de Jagum. Em todo o culto ao Molu, ao Baluayê, existe um certo preconceito com a presença de Xangô. Em algumas tradições, quando se celebra o Olubajé, Xangô não é convidado. Em outras circunstâncias, as pessoas costumam dizer que o Molu e o Baluayê são oponentes. Justo porque o Molu é um deus, uma divindade que rege a doença, que nos acolhe na morte, enquanto Xangô é um deus de vibração diferente, vibra com a vida. Xangô não gosta da morte, assim se diz. No entanto, não existe nenhum Itã, nenhum sequer, que fale, que justifique essa suposta animosidade, essa suposta oposição entre essas divindades. Não conheço nenhum. Antes, pelo contrário, Xangô e o Molu muitas vezes são descritos como irmãos. Em vários Itãs existe essa referência fraternal. E, com base nas pesquisas, a gente concluiu que essa irmandade não é biológica, nem mitológica. Xangô e Omolu não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Essa é uma referência em relação à cidade natal. Ambos são nascidos fora das terras iorubais. Por isso, são tidos, considerados e reconhecidos como irmãos. Irmãos de nação, irmãos de origem geográfica, mas não necessariamente familiar, biológica. Em outros Itãs, Xangô oferece a sua pedra para que o Molu dê o seu último suspiro. O Molu morre na pedra de Xangô. Quando a gente estuda os símbolos, quando a gente se debruça a compreender a relação entre os elementos primordiais da natureza, água, Omin, ar, Afé, o fogo, Inã, e a terra, Ilé, ou Igbo, a gente percebe que um elemento se complementa com o outro. Um elemento necessita do outro. É apenas com a harmonia, a coabitação, que eles podem vicejar. Observe que sem oxigênio, sem ar, não há fogo. Percebam que mesmo a água dos rios, das lagoas e até mesmo dos mares precisa ter no seu leito a terra, a sustentar-lhe. A pedra, por exemplo, né, que é um elemento muito simbólico ligado a Xangô, pousa sobre a terra. E da terra, dos elementos da terra, as rochas se constituem. Logo, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, os deuses, os elementos, precisam uns dos outros para se harmonizarem, para produzirem os seus efeitos. A terra só se torna fértil quando a água lhe abastece, e assim sucessivamente. Então, na nossa tradição, nós temos muita satisfação, muito orgulho de termos Xangô
convidado a participar dessa celebração. O Olubajé é um grande banquete, onde as divindades partilham, oferecem as suas comidas votivas com Omolu, com Obaloaiê. É um banquete ao Rei da Terra. E nesse banquete, toda a comunidade comunga, congrega, come junto. O ato de comer, para nós do Candomblé, é muito significativo. Haja vista que o corpo é o nosso altar. Então, sustentar o corpo, alimentá-lo, é reverenciar o altar sagrado dos orixás. E quando todos os corpos, coletivamente, que compõem a nossa comunidade, se congregam para celebrar, para se alimentar, nós estamos falando de um grande ebó, de uma grande limpeza, de uma grande congregação de forças, onde, vindo de quaisquer terras, de quaisquer lugares, pertencentes a quaisquer elementos primordiais diferentes, todos se encontram. Todos e todas se unem, oferecendo o seu melhor e dividindo aquilo. Desculpe. E dividindo aquele momento na celebração a Omolu, a Obaloaiê. A alegria que nós temos de comungarmos essas comidas, de sorvermos essas energias, de estarmos todos e todas conjuntamente comendo à mesma mesa que os deuses, é um ato muito especial. Os nossos deuses comem conosco. Na casa de santo, na casa de orixá, tudo come. A terra come. Os atabaques comem. Os corpos comem. A cubieira come. Os orixás comem. Simbolicamente, todos comem, todos se alimentam das mesmas energias, se fortalecendo e capilarizando essa força, essa recuperação tão necessária para nós, em especial nos dias de hoje. Quando nós, na casa de Jagum, Ileaxé Obaloaiê, na nossa casa em Pedra de Guaratiba, fazemos o Olubajé, é um momento de muita alegria, porque nós reunimos não só os adeptos, os filhos da nossa comunidade, dali de Pedra, como os nossos netos, os nossos bisnetos de santo, como a gente costuma dizer. E é uma festa muito, muito satisfatória, de muita alegria, onde todo mundo se mistura. Isso é muito legal. Hoje, como a gente já mencionou, estamos fazendo de longe, mas estamos fazendo com muita emoção, com muito carinho e sem deixarmos a peteca cair. Mas ensinaram sempre isso. Uma forma poderosa de nos fazermos vivos e de fazermos vivos dentro de nós os nossos ancestrais, a nossa fé é rememorando. Portanto, nesse momento, mesmo que de forma virtual, a memória das nossas tradições, a memória dessa história de vida, de exemplos e de práticas. Axé. Axé. Axé, babá. Axé, pai, benção. Axé, pai. Axé, babá. Axé, benção, pai. Axé, pai, benção. Mas o Jagum nos abençoe a todos, a todas. Agora nós vamos para o nosso banquete do rei, né?
ingênia. Alô, ingênia. Macaló, ingênia. Haja Pomaraílo, ingênia. Macaló, ingênia. Alô, ingênia. Araia Xembo, Lubaxeon. Araia Xembo, Lubaxea Xembo. Lubaxea Xembo, Lubaxea. Araia Xembo, Lubaxea Xembo. Araia Xembo, Lubaxea Xembo. Esse foi nosso Lubagé, né? Nosso banquete do rei, uma forma diferente, né? Jeito que conseguimos, né? Assim como os escravos antigamente, quando vieram para cá, que eram trazidos para o Brasil, eles se reinventaram. Ano nós estamos mais uma vez reinventando o Olubajé. E agora, deixa eu dar uma olhada, vamos ao rum do orixá. Geralmente a gente faz aquele rum extenso, né? Colocando os filhos de Omolu para dançar bastante. E para não ficar tão maçante, não ficar uma coisa tão extensa, eu vou estar cantando as cantigas que a gente faz do ato da morte, e depois as Equedes, elas farão a explicação de como que é a dança, né, e o que significa isso para a gente. O ritmo é Batá, né? Nós começamos, são 3 cantigas, e a primeira é Edilê pipocã, 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 Edilê pipocã, pipocã, pipocã,
Edile pipocão, pipocão, pipocão. Edile pipocão, pipocão, pipocão. Omolu maceto, maceto, maceto. Omolu maceto, maceto, maceto. Omolu maceto, maceto, maceto. Cre, de mim, deu a. 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 Com vocês, mãezinhas. Quero lhe dizer que arrupiou aqui, hein? Arrupiou, hein? Deu negócio, hein? Deu negócio aqui. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gente, olha que delícia, né? Eu fiquei até emocionada vendo as comidas, porque a gente sabe o trabalho que é, né? Mesmo distante, a gente querer se aproximar dos filhos. Acho que a gente teve que se reinventar, né? É exatamente isso que o pai Dudu falou. Quando os escravizados foram capturados, né, das suas terras natal, eles vieram para aqui de uma forma tão incisiva, eles tiveram que se reinventar. Mesma coisa com a gente, né? A gente aprender a se reinventar, a gente não desistir, né? A gente ainda entrar em contato com a nossa fé, com tudo que a gente acredita. Eu e a Ezequiels hoje vamos falar um pouquinho, né? Foi dada a incumbência da gente falar sobre os atos, né? Sobre ato. Antes de qualquer coisa, também quero me apresentar, né? Eu sou Ezequiels Elaine, e pedir meu mutumbá para todos. O que seria ato, né? Antes de eu falar de ato, eu só queria falar rapidinho, só para a gente entender o porquê que o Omolu se veste de palha, né? E por que ele usa o xaxará. Tem vários itãs, vários contos que falam, né, que seria para esconder as chagas. Outros falam que a beleza ele é tão bonito, né, que é igual o sol, poderia cegar. Enfim, independente se é por causa das chagas ou por causa da sua beleza que seja ofuscante, uma coisa é fato. Ele é o oculto, ele é o segredo, né? Então, o Omolu, na verdade, ele se esconde. Exatamente isso. Então, as palhas seriam para isso, né? Esse sentido dele. O xaxará. O que seria o xaxará? O xaxará é feito de taliscas, né? Com sementes dentro. E ele é ornamentado, né? Com cabaças e tal. O Omolu, o Balói, ele chega no terreiro, que ele sacode aquela ferramenta e distribuindo saúde. É para tirar toda a negatividade, né? Toda a energia ruim que tiver naquele ambiente. E eu acho que, na verdade, a gente se aproxima cada vez mais da fé. É por isso que toda vez que o Omolu passa, arrepia, a gente deposita ali mesmo. Tudo que a gente precisa, né, que é saúde. A gente precisa de saúde. Então, a gente pede aquele orixá muita saúde, prosperidade, enfim. Mas voltando a ato, o que seria o ato? Agora não sei se estão me ouvindo, né? Caiu aqui, mas acho que está, né? Tá bom, valeu. E o ato, o que seria o ato? É contar uma história. A história pode ser contada da forma oral, né? Ela dita, pode ser escrita, ou através de figuras, de imagens, né? E, nesse caso, ela é contada, né, através de uma dança. O Omolu, ele conta, na verdade, uma passagem dele, uma história na dança dele, né? Então, quando o Omolu, por exemplo, quando ele tem um toque que tem de Omolu, é o panigé, né? O panigé, meu pai pode me corrigir, não, mas se eu não me engano, acho que é matar para comer, alguma coisa desse tipo. É um toque muito dramático, né? O Omolu, ele anda para a direita, anda para a esquerda. Eu até botei aqui, ó, li uma frase boa, que é a saúde e a doença, o dia e a morte, a direita e a esquerda, a dualidade, ambivalência, impermanência, é o movimento de todas as coisas. Ele oscila. Morte, né, é onde ele consegue andar em todos esses mundos, né? Então, quando a gente clama ao Omolu, quando ele está fazendo os atos dele, é exatamente mostrando isso. Ele mostrando que ele é o Senhor da saúde e da doença,
que tudo está do seu destino, está na palma da mão, né? Então, assim, não tem para onde correr. Nossa vida, o que a gente faz, a gente, né, tem que, a gente tem que pagar, né? A gente tem que, ninguém planta uma coisa e colhe outra. E é isso. O Omolu, ele mostra a realidade, o pé no chão. Tanto que quando a gente tá com o Omolu, quando você vai servir o Olubagé, quando você vai fazer algo para o Omolu, é você botar o pé no chão. O Omolu é a terra, né? É a fortificação. E aí, Cris Paulinha? Olá, boa tarde. Boa a todos. Eu gostaria de falar, né, resumidamente, assim, sobre uma passagem que, para mim, remete a agradecimento. Né? E tudo tem a ver com o momento em que estamos, que precisamos agradecer por nossa saúde, precisamos agradecer por estarmos vivos. Logo após o banquete servido, todos se alimentarem e passarem pelo ato da limpeza, né? Esse foi o tema do nosso encontro do ano passado, né? Para quem não estava aqui e não viu, corre lá e assiste. O orixá Omolu, ele dança em direção ao chão, ele deita-se nesta posição até que os participantes entoem o oriki, o cântico, para que ele se levante. Após o entoado cântico, após esse lindo gesto de gratidão, o orixá se levanta do chão. Sai dançando acompanhado, normalmente, por uma equede, até que complete seu rio. Daí em diante, os atabaques tocam em ritmo mais intenso. É uma grande festa, é uma grande celebração da vida com o orixá da terra. Sim, vida, essa complexidade difícil de definir, já que ela também envolve a morte. Às vezes, morte em vida. Quando não observamos a composição desta palavra, a vida tem um V de vitória e o restante é ida, que remete a movimento, a caminho, e a terra? A terra. Terra que tudo renasce no ciclo interminável de retroalimentação. Terra que germina sementes, terra onde brotam as águas para que se tornem rios e percorrem seu caminho. Vejam, da terra brotam o que é de mais essencial à sobrevivência humana, o alimento e a água. Terra que zela para a vida humana prosseguir, seja no Aie ou quando é guardiã dos corpos ancestrais. Portanto, guardiã da nossa história. História que renasce todos os dias. Por isso eu digo, de coração aberto e emocionada, eu amo esse pai, né? A Totô, meu pai, a Totô Abaluaê. Axé, irmã, axé. É isso. Axé. Obrigada, gente. A gente agradece, mas tem que estar aí também. Tumbá, mãe Equete. Axé. 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 Axé, Mutumba Axé. É covardia esse negócio, né? É covardia. Porque o Grampo sapeca de lá, Enquete sapeca de cá. A gente, ó, é um negócio aqui, dá um streamlink, hein? Quero ver quem vai me socorrer. Paizinho, e agora a gente vai para a nossa segunda roda de conversa, onde nós vamos falar sobre a peregrinação de Chapanã e a lição de humildade e solidariedade nos deixado. Pois é, no meio dessa emoção toda, né? Dá nem para dar uma disfarçada e tal. Se estivesse lá no terreiro, a gente dava uma volta, ia no banheiro, lavava o rosto, mas tem que ser direto. Enfim. O culto ao Omolu, como a gente mencionou, né, até hoje, é um culto muito envolto em mistério, em muitos segredos. Como nós já conversamos ao longo das reflexões que são feitas às segundas-feiras, durante o mês de celebração, nas segundas-feiras das adoradas, rezas, esse mistério não é um mistério soturno, um mistério assustador, mas
nos faz alusão a mistérios da própria alma, mistérios das nossas próprias escolhas, mistérios das nossas próprias jornadas, mistérios. Os sábios costumam nos dizer que tudo que tinha que ser dito, tudo que tinha que ser mostrado já foi mostrado. Todas as respostas já estão no mundo. O mistério é exatamente o percurso da nossa descoberta. Da descoberta do que tem em torno de nós e das descobertas que nós fazemos dentro de nós. Cultuar o Molu é entender um pouco isso. Entender a presença dos mistérios, a conviver com os mistérios, mas sempre com a pretensão de agregar, entendendo esses mistérios, sem medos, mas com a determinação de nos encontrarmos. A doença é um grande mistério. A doença é um mistério. É mistério para, inclusive, aqueles que se dedicam a pesquisar, a entendê-la, como os médicos, como os cientistas, os biólogos, os infectologistas. As doenças são mistérios. Não significa dizer que as doenças devam ser apenas objeto de medo, de pavor ou de amedrontamento. Enfrentar o mistério das doenças é uma perseguição legítima que as ciências fazem. Inclusive, a herbologia, que é a ciência medicamentosa dos iorubais. A medicina ocidental também tem descoberto as diversas formas de combater, de amenizar as doenças. Mas como nós, humanos, nós que biologicamente, às vezes, carregamos doenças, como a gente pode enfrentar o mistério de nos tornarmos sãos, embora doentes? O que eu quero dizer é que a função de Omolu e Obaloaiê não é especificamente dizimar as doenças. Não. Mas é negociar com a doença. Para os Yorubais, Arum, a doença, é um espírito que sempre existirá. A doença nunca acabará. Mas como é que a gente convive com a doença? O que se negocia? O que eles negociam a nosso favor? Eu queria ouvir um pouco vocês. Eu queria abrir a sala para que possam comentar, possam perguntar, possam expor as suas opiniões. A gente fala muito de vida. Xangô representa a vida, enquanto Omolu representa a morte. E como essa irmandade se dá? Como essa irmandade, como essa convivência harmônica pode acontecer? Como uma única divindade, como disse aqui a Elaine, conta a sua trajetória mítica através de uma performance dançante e explica que ele distribui a saúde e a doença. Até que ponto no Olubagé esse mistério da negociação de saúde e doença vão sendo reveladas para nós? Eu queria ouvir um pouco vocês, por favor. Quem fala? Quem começa? Quem fala, pai? Um de cada vez, né? Comece aí, mãe. Por gentileza. Se me permite, Axé, eu só posso dar a pista. Eu acredito que seja através da complementaridade, como o pai Márcio falou de início. Essa negociação é feita e a distribuição também na medida em que seus filhos vão necessitando desse ou daquele elemento. E, no meu entender, morte e vida são aspectos de um mesmo universo, dentro dessa complementariedade. A partir daí eu entrego ao próximo,
Muito obrigado. É só uma pista. Paizinho, a gente vai precisar trocar de link, tá? O Google já disse que vai me derrubar aqui. É o mesmo link ou vai ser outro? Não, já mandei outro no grupo, tá? Tá. Os grupos já tá com um novo link. Eu tô abrindo a nova sala. Bota, por favor, aqui no chat, Dudu, porque tem pessoas que não estão no grupo e aí elas podem copiar e entrar novamente, por favor. Acho que facilita. Só um momentinho. Chutei muito longe, meu pai Márcio. Como é que filho de Ogum, na hora que dá dica, já mostra o caminho? Muito obrigado pela generosidade. O outro lá também já pulou lá também. O outro filho de Ogum lá também. Mas é isso, pai. Filho de Ogum já mostra o caminho inteiro. É covardia, é covardia. Botou aí, pai Dudu? Coloquei sim, pai. Tô abrindo a nova sala, tá? Até já, então. Então vamos para lá? Vamos para lá?
Podemos já? Arthur, que bela barba, hein, Arthur? Gostei de ver. Estava um pouquinho maior, pai Márcio. É mesmo, Arthur? Bonita barba. É, muita barba. Há mais 4 dedos de barba aqui, mas agora eu dei uma parada. Arthur, na pior das hipóteses, a gente vai disputar a vaga de Papai Noel no shopping. Oh, não fala isso não, pai Márcio. Mas eu estou curtindo cada fio branco desse momento da vida. Legal. Então, podemos retomar o debate? Acho que sim, né? Enfim, a gente estava falando sobre o que a gente pode aprender nesse convívio, nesses mistérios entre a saúde e a doença. O Olga Jaime já deu a sua dica, as dicas de Ogum, como eu disse, são aquelas que já abrem os caminhos, as estradas. Aí eu queria ouvir as outras opiniões, os outros comentários. Quem estava habilitado para falar aí era que é de Elaine, que é de Ana Paula, não me lembro mais. Não, pai, não, eu não vou falar, não. Ainda não. Pois é, eu acho sempre que é importante a gente refletir sobre os valores da cultura iorubá, a cultura que inspira a nossa religiosidade. Na nossa cultura ocidental, onde nós somos criados, onde nós somos educados, onde a gente é abastecido de informações todos os dias, a gente tem uma posição muito radical, eu acho que muito dual, né? Binária. Ou é saúde ou é doença. Ou a pessoa está sã ou está doente. E a cultura iorubá nos propõe exatamente uma reflexão, um convívio muito diferente com isso, não binário. Nós podemos conviver com a doença. O que significa isso? Isso pode até arranhar um pouco os ouvidos, porque, repito, na cultura ocidental a gente não está acostumado sequer a cogitar isso. Pelo contrário, a gente enfrenta a doença como se ela fosse uma inimiga, quanto mais. Como se ela devesse ser destruída. E os iorubás nos propõem pensar sobre isso de uma maneira muito distinta. Primeiro, a doença nunca acabará. Ela pode mudar de nome, ela pode mudar de estilo, mas as doenças sempre existirão. Então isso significa dizer que a gente pode relaxar, vamos ficar doentinho mesmo, ninguém precisa se vacinar, vamos então relaxar. Não é isso. A gente precisa entender que naquele sistema de pensamento, o sistema iorubá, a doença sempre existirá, não é para torturar a humanidade, não é para que a humanidade relaxe diante da doença, ou que conviva de uma forma passiva em relação a ela. Não. É para entender que, enquanto seres vivos, a doença e a morte, por exemplo, que é consorte de Arum, né? Iku, a morte, e Arum, a doença, são mitologicamente um casal que fazem parte do convívio com a humanidade. Todos, de uma certa forma, encontraremos esse casal no nosso percurso. Não para temê-los, mas para aprender a conviver com eles. Quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, menos esse convívio será impactante. Mas às vezes a gente cuida do corpo. Mas às vezes a gente busca saúde e ainda assim a doença nos acomete. O que significa dizer que, para a cultura iorubá, a doença, os chamados adjogum, a doença, a morte, os problemas, eles podem nos oferecer ensinamentos. Como, por exemplo, a gente aprende tanto com pessoas que, às vezes, possuem doenças crônicas, incuráveis.
mas a fé, a esperança, a solidariedade, a generosidade, a humildade, o respeito à vida, são nessas pessoas grandes lições, não só para elas, mas para todos nós. Muitas vezes, diante da visita de Arum, da visita da doença, da visita de Iku, as nossas vidas mudam. Os nossos momentos de reflexão são tão impactantes, são tão profundos, que a gente aprende a rever a vida. A gente aprende a nos reinventarmos. Quantas reconciliações foram feitas a partir do encontro com Arum, a doença, com Iku, a morte. Quantos exemplos, como da mãe do saudoso Cazuza, da irmã do finado Ayrton Senna, exemplos de solidariedade, de generosidade, de atitudes que extrapolam a dor individual, que tem que ser sempre respeitada, mas de fortalecimento das dores de outras pessoas, de apaziguamento das dores de outras pessoas, nesse sentido. Então, para nós, a negociação que o Omolu faz entre a saúde e a doença tem a ver exatamente com isso, com a medida que será boa para nós, com o limite que nós conseguiremos administrar. O Omolu é um diplomata, é aquele que negocia todos os dias, todas as noites, enquanto estamos acordados ou dormindo, o equilíbrio entre a saúde e a doença. Da maneira como ele, no seu Upanijé, no seu ritmo, que é tão misterioso, tão cadenciado, tão exótico, no melhor dos sentidos, pode nos oferecer. Né? Aquele ritmo como Ogã, eu sou um péssimo pai de santo, né? Não sirvo nem para um nem para outro, pelo jeito. Mas, afinal de contas, nesse ritmo que a gente chama de Upanijé, o Omolu vai dançando e mostrando a palma da mão e o verso da mão, a demonstrar que ele distribui saúde e doença, não por perversidade, como às vezes interpreta-se de uma forma equivocada. Ele é mau, cuidado, ele vai distribuir a doença, é a peste. Não, ele não está distribuindo para nos maltratar, mas está distribuindo a partir da negociação que ele faz com Arum. Ele está apaziguando a nós, já que nós encontraremos no nosso percurso esse casal que sempre transitará por este mundo, inclusive para equilibrá-lo, segundo nos explicam os itãs. Eu queria ouvir, que só estou falando sozinho aqui, já estou até com a boca seca, ninguém fala mais nada. Quer adiantar aí falando sozinho? O Marcos está pedindo a palavra, pai. Hein? Fala, Elaine. O Marcos está pedindo a palavra. Boa noite a todos. Pai Márcio, enquanto eu lhe ouvia, eu fiquei refletindo se determinadas questões que foram até colocadas aqui pelo senhor, por exemplo, competitividade, inveja, determinados traços, digamos assim, de uma falta de caráter da humanidade, isso também pode ser visto como uma doença, não necessariamente que seja uma doença física, mas uma doença comportamental. E aí a Ekedialane tocou num ponto que eu acho que o que eu estou dizendo pode ser que tenha alguma relação, que sobre o Omolu, né, o Baloaê é o pé no chão, né, aquele você colhe o que planta.
né? Então, a partir do momento que eu direciono uma conduta comportamental extremamente nociva ao próximo, mas principalmente a mim, que sou desses pensamentos, eu posso entender isso também como um tipo de doença, né? E aí eu acho que Xangô entra nesse aspecto para ser justo também, não é? Porque o que eu pensei, o que eu gerei em pensamento e que foi prejudicial ao outro, porque a gente emana energia no momento em que eu preciso de algum apoio, talvez o que eu venha a colher seja o reflexo do que eu emanei. E aí entra Xangô com a sua força, né, fazendo cumprir aquilo que é justo. Se eu não gerei o bem, obviamente eu vou ter que aprender nesse momento delicado da minha vida. Muito interessante essa sua reflexão, Marcos, muito interessante. Como as doenças da alma podem nos corroer, mais gravemente às vezes, até do que as moléstias biológicas. Como o egoísmo, como a vaidade, como a falta de solidariedade podem nos fazer tão mal e, consequentemente, nos adoecer o nosso entorno. E eu acho que faz todo sentido essa sua ponderação, de forma que essa negociação que o Omolu nos ajuda a fazer, através dos seus exemplos de humildade, de solidariedade, também podem impactar na cura das nossas moléstias da alma. Podem nos ajudar a modificar sensações, sentimentos egoísticos, egocêntricos, que são altamente destrutivos para a sociedade, para os lugares de convivência, sejam a família, sejam o trabalho, sejam o ambiente religioso, a vizinhança e assim sucessivamente. Eu acho que tem tudo a ver. E a presença, olha que interessante também essa sua colocação, a presença de Xangô enquanto símbolo da justiça tem tudo a ver. Novamente, as divindades, as regências se completando, né, se harmonizando, nos ajudando nessa harmonia coletiva. Vejam, quando na natureza um habitat é atingido, todo o ecossistema é abalado. Nós cultuamos a natureza. As nossas divindades são expressões da natureza, são emoções, são sentimentos. Portanto, quando a justiça, de uma certa forma, é agredida, todo o sistema é desorganizado. Quando a saúde é afetada, todo o nosso entorno também sofre as consequências. Isso é natureza. Eu gosto de entender o candomblé como uma relação espiritual biológica. É uma biorreligião. A gente cultua a natureza e, através da natureza, a gente se reequilibra. Sem contato com a natureza, sem compreender esses efeitos físicos e metafísicos da natureza, sem essa conexão, a gente não está no candomblé. A gente não consegue se integrar. É uma biorreligião. Tomegê, fala, Tomegê. Meu pai. Quando da iniciação, uma das coisas que é dito é que nós renascemos. Renascemos para o Orixá e nós estamos renascendo para uma nova vida. E quando eu já ouvi muitos dos mais velhos falarem assim, cada um tem a sua própria cantiga de morte. Aldarim, né? A cantiga que o teu Orixá... E é um momento em que nós
mas é que aflora essa divindade que mora dentro de mim. A divindade de me transformar a cada dia. Ela vai me moldando, me transformando, me melhorando, à medida que eu entendo essa relação que eu tenho, por exemplo, com o corpo é o altar do meu orixá, zelo pelo meu corpo, que eu zelo pela minha sociedade. Eu estou, ao mesmo tempo, trabalhando essa questão da saúde, porque o Candomblé fala muito de saúde mental, né? Que a gente precisa cuidar da cabeça, daí a gente dá goli, né? Estamos no mês de agosto, o mês de celebração aos deuses da saúde, Omolu, Obalo, Ayê. E essas divindades de origem urubá nos deixaram um grande exemplo de solidariedade, de preocupação com o outro, de cuidado, de atenção. Agir dessa forma não é apenas, tão somente inspiração, mas é um dever de cidadania, um dever de religiosidade. Nós, que somos adeptos e adeptas das religiões de matrizes africanas, nós, todos e todas, que cultuamos Omolu e Obalo Ayê, devemos não apenas homenagear com os ritos, que são muito importantes, mas sobretudo com as práticas. Nos inspirando nesses exemplos de carinho, de solidariedade, de atenção com a nossa comunidade, com o nosso próximo. Razão pela qual as campanhas de solidariedade são fundamentais e fazem parte dos nossos ritos de celebração ao sagrado. Axé, que estejamos todos juntos, de mãos dadas, homenageando o Omolu nos sentimentos e nas ações. Olá, boa noite a todos, Mutumbá. Hoje estou aqui representando o Ilê Axé Ayê, Obalo Ayê, Instituto Ori, que em parceria ao Terreiro Sete Flechas e Vovó Joconda, está realizando uma campanha solidária em prol daqueles que tanto vêm necessitando e passando por certas dificuldades nesse período de pandemia. Para a gente, enquanto religiosos, é muito bom executar um trabalho como esse, porque isso, além de aquecer as almas de quem precisa, se reconhecer como ser humano, nos traz lições de grandes aprendizados. Espero, de coração, que muitas pessoas, com essa iniciativa que nós tivemos, se inspirem e possa fazer o amanhã um dia melhor, um mundo melhor. E é isso. Obrigado a todos, muito bom participar. Donhanha, 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 o pé mado pedre que se mado rama do pé, o pé mado pedre que se mado rama do pé. Donhanha, 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 donhanha. A bênção, meu pai, a bênção aos meus mais velhos, ter podido participar da campanha solidária de 2021 me fez perceber o quanto é necessária a nossa participação social e religiosa, principalmente com essas pessoas em vulnerabilidade social. E foi bastante gratificante. Eu desejo realmente que esse nosso gesto se perpetue das mais variadas formas
para anos posteriores que virão. Coloboche age umbó, coloboche age umbó, coloboche age umboraê. O que belo já, coloboche age umbó, coloboche age umbó, coloboche age umboraê. Olá a todos, eu sou a Adriana de Oiá, Bion, e eu estou aqui participando dessa ação que, ao meu ver, é muito grandiosa. É a primeira vez que estou participando e eu quero participar várias vezes. E eu convido vocês a sentir essa emoção de se doar, né, de ajudar o próximo. É muito importante, muito mesmo. E experimentem, que vocês não conseguem perder. Coloboche age umbó, coloboche age umbó, coloboche age umbora.